Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais um EBD em casa, tá certo? E para esse EBD a gente vai começar como a gente sempre faz, né? Que é orando. Desde já quero pedir desculpa a todos vocês, tá certo? Pela demora do vídeo, porque houve alguns contratempos, algumas coisas, né, relacionadas com a internet, e aí me atrapalhou um pouquinho, mas graças a Deus já estamos enviando hoje, tá certo? Vamos começar orando, tá certo? Iniciando mais uma aula. Vamos fechar nossos olhinhos para falar com Deus. Isso aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Te agradecemos por essa aula, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, Senhor, dar o melhor de nós para ti. Nos ajuda, abençoa nossos familiares, abençoa nossas vidinhas, que nós possamos entender mais da tua palavra e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. E a aula de hoje da gente é sobre o nascimento de Sansão. Aí você já pode dizer, tia, de novo essa história que não sei o quê, mas a gente nunca, se a gente reparar direitinho, a gente nunca estudou sobre o nascimento de Sansão. E sim sobre Sansão e Dalila, mas o nascimento de Sansão, como é que foi, a gente não viu ainda, né? Então, assim, que a gente possa prestar bem atenção, tá certo? Que é uma historinha bem interessante, tá bom? Vamos lá. Essa historinha de Sansão fica lá em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23, tá certo? E nós vamos começar lendo, né, explicando ao decorrer da leitura, para vocês entendendo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntam no privado ou até no grupo da gente mesmo, tá certo? E aí é bom se a gente tiver lá com a nossa bibliazinha aberta, né? Se vocês puderem, se vocês souberem ler. Tem crianças na classe Mentias que já sabem ler, mas tem umas que ainda não. Se não souber ler, também não tem problema, tá certo? Depois, se você quiser ler de novo, só pedir ajuda pra mamãe e pro papai, tá certo? E eu vou lendo aqui e vou explicando pra vocês. Vamos começar a ler, né, a epígrafe da nossa Bíblia. O que é epígrafe? A epígrafe da nossa Bíblia é o títulozinho, como se fosse o tema do que vai ser lido. Aquela partezinha mais pretinha escura que tem na nossa Bíblia, não tem? Pronto. A gente vai começar por ela. Aí diz assim, servidão dos israelitas e o nascimento de Sansão, né? Que fala sobre os israelitas, né? O primeiro versículo, e o decorrer o nascimento de Sansão. Aí o versículo 1 em diante diz assim, e os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mas como assim? Vê, o povo de Israel, ele era um povo muito temente a Deus, obedecia a Deus, fazia as coisas que Deus mandava, né? E os filisteus eram os inimigos, aquele povo que tinha um exército inimigo, né? Do povo de Israel. Era aquele povo, vocês lembram da historinha de Davi? Pronto, quando tem Davi e Golias, pronto, Golias fazia parte do exército filisteus, que é o exército que não está, né? Que é o exército inimigo. Então, o povo de Israel, um certo tempo, começou a fazer coisas que não agradavam o Senhor, que não fazia coisas boas para o Senhor. Então, o Senhor deu um castiguinho para eles, né? Quando a gente faz coisa errada na nossa casa, nossa mãe, né, às vezes, nos coloca de castigo, né? Então, foi como se fosse isso que aconteceu com eles. Deus pegou e colocou eles de castigo. Então, o que foi que Deus fez? Deus pegou o exército pegou Israel, o povo de Israel, né? E deu para os filisteus, que era o exército inimigo. E eles passaram lá 40 anos. Imagina só. Eu que não queria estar no lugar dele. E aí, eles passaram 40 anos lá. Aí depois, né, continuando, enfim. Aí diz assim, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Zorá era um lugar, tá certo? Para você ficar, nossa, o que é Zorá? O que é Dan? Entendeu? Então, o homem de Zorá. Zorá é um lugar, tá certo? Tipo, um exemplo. A gente mora onde? Maioria, em Nova Descoberta. Ali é o lugar de Nova Descoberta, a gente chama Nova Descoberta. Tem o povo do Corvo da Areia, aí
chama Córrego da Areia. E naquele tempo os nomes eram mais estranhos, entendeu? Mais diferentes. Aí esse lugar se chamava Zorá. Esse homem era de Zorá, o lugar, da tribo de Dan. Dan era uma tribo, tá certo? E o nome desse homem era Manoá. Olha que nome esquisito. Hoje em dia a gente mal vê esses nomes assim, né? Pronto, o nome desse homem era Manoá. E ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril, ela não podia ter filhos. O nome já fala, né? Pra quem não sabe o que é estéril, é uma pessoa que não pode ter filhos de maneira nenhuma. Só se for um milagre de Deus, né? Que Deus disse assim, você vai ter filho e tal, você ter o filho. Mas pessoas que são estéreis até hoje não podem ter filho, tá certo? Aí, veja só o que aconteceu. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher que é estéril. O anjo de Deus apareceu para ela e disse mesmo assim: eis que agora és estéril. O anjo está dizendo para ela, né, que agora ela é estéril. E nunca tens concebido, ou concedido, né, ou tem um filho. Porém, eu te darei um filho. Ou seja, o Senhor Deus, né, mandou um anjo para falar para aquela mulher, né, a esposa de Manoá, que ela teria um filho. Mas como assim se ela é estéril? Bom, como eu falei para vocês, só um milagre, né? Só Deus que poderia fazer isso. E Deus fez. Deus enviou um anjo para ela, dizendo que ela era estéril. Mas ele quem? Deus daria um filho para ela. Entendeu? Aí, diz assim: agora, pois, guardar-te que de bebais vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu concederás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Vê, quando ele fala aqui, né, que não pode, a mulher não pode tomar vinho ou alguma bebida forte e comer coisa imunda, ele tá dizendo que assim, tipo, na fase que ela tiver grávida, né? Que para ela não fazer nenhuma dessas coisas, porque ela vai ter um filho abençoado, né? Ela vai ter um filho que foi Deus que escolheu para não fazer mal ao bebê. E o bebê dali ele já era, tipo assim, Deus já tinha abençoado ele desde o ventre da mãe dele, desde a barriga da mamãe dele. Então, mais pra frente vocês vão ver mais sobre isso. E quando ele fala aqui que não passará navalha na cabeça dele, navalha é o que navalha? Navalha é tudo aquilo que corta, tipo uma tesoura, tipo uma faca, essas coisas não corta, né? Pronto, navalha é tipo isso. Ou seja, Deus estava dizendo que o anjo falou para a mulher, né? Que ele não poderia cortar o cabelo. Então ela não poderia cortar o cabelo do filho dela até que ele morresse. Mesmo se ele morresse, enfim. Não poderia cortar o cabelo dele, porque é daí que viria a força dele, entendeu? Para derrotar os filisteus. E aí ele fala que o quê? Que desde o ventre, né? Mesmo ele não ter nascido ainda, ele já estava começando a livrar o povo de Israel dos filisteus, ou seja, do exército inimigo. Aí diz assim: então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo... O marido dela, dessa mulher que é estéril, né, que agora tá grávida, o marido dela é Manoá, tá certo? Aí ela foi dizer ao marido dela assim: um homem de Deus veio a mim. Ela não sabia que era um anjo, ela não tinha conhecimento que ainda era um anjo. Eu acho que ela pensou até que era o próprio Deus falando com ela, né? Não sei. Mas é o que dá a entender, né, na Bíblia às vezes. Aí diz assim: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo. Tá dizendo que ele parecia um anjo, mas ela não sabia que ele era um anjo, né? Parecia que era um anjo de Deus. E não lhe perguntei o nome e nem de onde ele era. E nem tão pouco ele me disse o nome. Ou seja, ela não sabia de onde ele tinha vindo. Ela não sabia qual era o nome dele. E nem ele se apresentou para ela. Só falou essas coisas, né? Que vai dizer agora. Aí diz assim: porém, disse-me, o anjo disse para ela, né? Eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebais vinho, nem bebida forte, e não comerás coisa imunda,
porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Ou seja, isso aí o anjo tinha falado para ela. Aí ela foi, andou, né, com as perninhas dela e foi até o marido dela. Quando ela chegou até o marido dela, ela falou tudo que o anjo tinha falado para ela. Aí, como é que se diz? Aí o que foi que aconteceu? Ela falou tudo que o anjo tinha dito para ela. E quando essa parte aí que fala aqui, assim, deixa eu explicar pra vocês, tá certo? Essa parte que ele fala assim, que será nazireu de Deus, ele quer dizer que ele vai ser um homem de Deus, tá certo? Que ele vai ser uma pessoa abençoada por Deus, que vai seguir nos princípios de Deus, no caminho de Deus, na luz de Deus, entendeu? E ela tava falando isso tudo pro marido dela. Aí vê só a história, viu? Então Manoá orou, Manoá é o homem, o marido dela, orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste para minha mulher ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ou seja, assim que a mulher contou isso, ele foi rapidamente orar para Deus, né? Pedindo novamente para que o anjo viesse, explicasse direitinho o que ele devia fazer. Porque se era um menino abençoado por Deus, né, desde o ventre, como ele deveria agir, né? Porque ele nunca tiveram um filho. Era a primeira vez dele, até porque a mulher dele era estéril, entendeu? Aí, o que foi que aconteceu? E Deus ouviu a voz de Manoá. Quando Manoá orou, ele ouviu a voz de... Deus ouviu a voz dele. Aí, o que foi que Deus fez? Vejam só. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Olha que Deus maravilhoso, mandou o anjo de novo. Veio de novo a mulher. E ela estava no campo, porém não estava com seu marido Manoá. Manoá estava rapidamente, ele foi rapidamente ali orar, né? Deus enviou o filho, enviou o anjo novamente. E aí, dessa vez a mulher estava no campo, né? Aí o anjo foi, pegou e chegou lá, falou a mesma coisa, tudo de novo pra ela. Só que o marido dela não estava presente, não estava na hora. Ele ainda estava orando. Enfim, continuando. Cadê? Sim. Apresentou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia, que é o anjo, né? Me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e viu aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste com a minha mulher? Ele fez uma pergunta. Ele perguntou se era aquele homem que tinha falado com a mulher dele, se a mulher dele teria filho. Ele disse assim: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Ele queria saber como o menino deveria viver, né? Se ele deveria ser prontamente, né, assim, diretamente, servindo o menino. Pelo fato, né, de Deus ter gerado, né, aquela criança na barriguinha daquela mulher. Aí, o anjo falou mesmo assim, o anjo de Deus, a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Ou seja, ela não poderia beber vinho, nem bebida forte. E também ela não poderia comer coisa imunda, ou coisas que não fizessem bem a ela. De tudo quanto procede de vinde, não comerá nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Que nem eu acabei de falar para vocês, né? Só tô confirmando aqui. Aí diz assim: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que eu te detenha e te preparemos um cabrito. Ou seja, ele queria preparar algo para aquele anjo comer, né? Queria, oferecer algo bom para aquele anjo. Só que eles ainda não tinham caído a noção que foi Deus que mandou, minha gente. Então, vê como o anjo foi sábio. O anjo falou mesmo assim para Manoá, né? Que era o homem: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, que é sacrifício a Deus, né? Se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Ou seja, ele ainda pensava que tinha sido um homem normal que apareceu para ele, né? Falando essas coisas tudinho.
Só que não foi. O que foi que aconteceu? Foi um anjo. Eles ainda não tinham caído a ficha que tinha sido um anjo do Senhor que tinha ido para eles. Então ele começou a oferecer coisas para ele, né? Aí o anjo falou mesmo assim: se você tiver que oferecer algum sacrifício, alguma coisa, ofereça para Deus, entendeu? Porque ainda não tinha caído da ficha de Manoá que aquilo ali era um anjo, né? Aí diz assim: cadê? E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Mas eles não podem adorar o anjo, tem que adorar a Deus. Primeiro, quem fez o milagre não foi o anjo, foi Deus. O anjo só fez falar, né, entregar a palavra que Deus tinha mandado. E ele queria honrar o anjo, só que ele não devia honrar o anjo, ele tem que honrar a Deus, né? Depois de muito tempo que ele veio entender isso. Aí o anjo disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e ofereceu a oferta de majestade, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Ou seja, depois que o anjo falou isso, ele percebeu, né, que aquilo ali era um anjo e que as coisas, os milagres que tinham acontecido foi o Senhor e não o anjo que tinha feito, entendeu? O anjo só foi entregar a bênção, falar a palavra, mas quem fez o resto todo foi o Senhor. Aí diz assim: e sucedeu que, subindo a chamar o altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o vendo Manoá e sua mulher clamarem em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor, ele subiu ali naquele altar, né? Subiu para o céu. E aí, ele nunca mais apareceu nem para Manoá, nem para a mulher dele. E aí cumpriu, né, a palavra de Deus depois de muito tempo. E quando o anjo finalmente subiu, aí Manoá percebeu, né, que era um anjo do Senhor, né? Aí diz assim: e disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto isso. Eles pensaram que eles iam morrer, porque né, eles viram essa glória toda de Deus, né, nessa ação, né, que o anjo fez, né? Então eles pensaram que depois que o anjo se foi, eles iam morrer sem ver, né, o bebê nascer, essas coisas tudo e tal. É o crescer, né, da criança, mas não foi assim. Porém, a mulher, quem pensou isso foi Manoá, tá certo? Mas a mulher dele pensou de forma diferente e disse mesmo assim: se o Senhor não nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir todas as coisas nesse tempo. Ou seja, foi o pensamento correto que essa mulher teve, né? Porque se Deus não tivesse recebido o holocausto dela, nem tudo que ela tinha feito para adorar o Senhor, né? Para agradecer de uma certa forma ao Senhor pelo filho dela, Deus, tipo, já teria levado eles, né? Realmente, mas Deus não fez isso, né? Ele quis mostrar mais uma vez a glória dele. E o último versículo que a gente vai ler é: depois teve essa mulher um filho, e se chamou o seu nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou, né? Então, depois disso tudo que aconteceu, né? As profecias que veio do Senhor, né? Pelo anjo para avisar os pais de Sansão. Aí Sansão pegou, nasceu, né? Cresceu um menino forte, saudável e abençoado por Deus. E ele estava ali pronto, né? Firme para guerrear, né? Todas as guerras que viria para proteger, né, o povo de Israel. Então, ele cresceu, né, forte, com seu cabelo tudo e tal, e foi indo na vida de Sansão, né? Então, esse foi o nascimento de Sansão, né? Houve tantas as coisas, né, que aconteceu, né, para que Sansão nascesse, e essa foi uma dessas histórias, né? Mas no fim a palavra se cumpriu, né? Deus prometeu e Deus deu, não é verdade? Então, tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. Só basta a gente confiar e crer. Muitas vezes a gente tá que nem Manoá, né? Muita gente tá que nem Manoá, né? Duvidando, né? Se foi Deus quem foi
de onde veio isso, mas muitas vezes Deus ele nos amostra as coisas, entendeu? Deus ele faz acontecer coisas maravilhosas em nossas vidas, né? E é essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, gente, não fique com dúvida, pelo amor de Deus, tá certo? Vocês me perguntam, tá certo? E essa foi a história do nascimento de Sansão, né? E as perguntas eu faço para vocês no grupo, tá bom? Beijo.